Olá, pessoal. Eu quero dar início, então, a uma aula extra, né? Eu vou falar agora sobre algumas aplicações da diagonalização. Isso aqui vai fazer parte de algumas aulas que a gente pretende colocar no Moodle, que fala um pouco de algumas aplicações, assim, do que a gente vê durante o curso, certo? Então, eu quero usar a parte da diagonalização para fazer algum tipo de aplicação. Então, essa aula ela é extra, ela está fora do conteúdo, tá? O que se fala aqui não se pretende cobrar em avaliações, por exemplo. Tá? Vamos lá. Eu vou começar dizendo que autovalores, autovetores, diagonalização de matrizes tem uma aplicação, tem diversas aplicações em vários ramos do conhecimento, tá? É uma das coisas assim que tem muita aplicação, certo? E a gente pretende, na aula de hoje, ver uma das, digamos assim, aplicações, tá? Que consiste em estudar sistemas dinâmicos, que eu vou chamar de sistemas dinâmicos discretos, né? Esses sistemas dinâmicos aparecem em vários, né, descrevem vários fenômenos da vida real, em áreas como física, estatística, matemática, biologia, etc., por aí fora. Tá? Eu vou começar falando um pouco o que é um sistema dinâmico, né? Um sistema dinâmico é um sistema que evolui com o tempo, certo? Mas com o seguinte regra, digamos assim: cada estado do sistema depende do estado imediatamente anterior. Tá? Então, ele vai, digamos assim, evoluindo com o tempo, mas em cada instante de tempo depende do instante imediatamente anterior, certo? O discreto que a gente coloca aqui, né? Deixa eu botar uma cor. Sistemas discretos aqui é porque a gente vai, digamos assim, aferir as variáveis, né, em tempos discretos, né? Quando você observa o fenômeno em um determinado tempo, você vai lá e anota o valor das variáveis, certo? Então, a ideia é o seguinte, ó, eu vou usar essa letra X maiúsculo índice T. Isso aqui representa um vetor coluna, né? Então, uma matriz coluna, tá? Que, digamos, no instante de tempo T, num certo instante de tempo T, ele armazena aqui as suas entradas, né, são os valores das variáveis do sistema, envolvidos no fenômeno que eu estou estudando. Tá? E a ideia de dizer que ele depende, né, um instante T mais um depende do anterior, é equacionado por uma coisa desse tipo, onde essa f que aparece aqui, ó, é uma função, tá, que vem da modelagem do sistema, do fenômeno que você está estudando, certo? Então, eu vou chamar isso de função de evolução do sistema, tá? E todo o sistema dinâmico, então, ele é equacionado dessa maneira. É claro que essa funçãozinha f aqui, ó, ela pode, em geral, ser tão complicada quanto se queira. Tá? Isso aí é uma coisa que depende do fenômeno observado, certo? Então, digamos, eu quero utilizar a álgebra linear, então eu vou estar interessado em funçõezinhas que são, digamos, lineares, né? Que são multiplicação por matrizes, tá? Então, essa que é a ideia, quer dizer, o meu sistema vai ser assim, né? Você tem, digamos, um tempo, vou chamar assim, tempo t0, né? O tempo inicial, tá? Aí você multiplica esse vetorzinho das variáveis, isso aqui vai guardar o valor das variáveis do fenômeno que você, no instante que você começa a observar. Aí você multiplica isso por A, você vai ter as variáveis no tempo 1, né? Depois você pega o que você encontrou aqui, multiplica por A, você vai ter né, as variáveis no tempo t igual a 2 e assim por diante. Tá? É isso que vai acontecer. Certo? Então, a minha funçãozinha aqui, ó, a minha funçãozinha aqui é multiplicação pela matriz A. Certo? Essa matriz vai surgir
da modelagem, né? Isso aqui significa dizer que você está modelando, né? A modelagem aqui cai num sistema de equações lineares, né? Porque o que você está fazendo, isso aqui é uma maneira de você ler um sistema de equações lineares. A cada instante de tempo t, você resolve um sistema de equações lineares. Tá? Então, aqui eu estou dizendo mais ou menos o que eu escrevi ali, né? Eu vou... em geral, a gente costuma representar por x0, né? O tempo t igual a zero, quando você começa, estado inicial do sistema. Tá? Então, você vai lá, observa o fenômeno e você tem imediatamente o valor das variáveis. Certo? Você afere, você mede o valor das variáveis. Certo? E agora eu vou supor, claro, que esse sistema é modelado por uma matriz. Tá? Veja, os meus vetores, né, são vetores do Rn, então são vetores do n por 1, né? Então, eu multiplicar por uma matriz, então ela tem que ser alguma coisa por n, eu poder multiplicar, mas eu quero que dê um vetor n por 1, então ela tem que ser uma matriz n por n. Tá? Isso aqui tem que resultar um vetor do Rn. Certo? Então, a matriz tem que ser quadrada. Certo? Primeira observação. Tá? Então, a ideia é o seguinte, ó, aquilo que eu tinha escrito antes. Ó, você começa com o tempo, né, com um fenômeno observado no inicial, tá? Aí você multiplica por A, você tem o valor das variáveis no tempo 1. Esse tempo pode ser minutos, horas, segundos, sei lá, décadas, anos, milênios, qualquer coisa. Tá? Depois, se você quer avaliar as suas variáveis no tempo t igual a 2, você multiplica a matriz A pelas variáveis no tempo t igual a 1, e assim por diante. Tá? Então, aqui você bota, né, você quer encontrar o tempo t igual a 3, você multiplica as coisas, né, o valor das variáveis no tempo 2 pela matriz A, que é a matriz de modelagem. Certo? Então, assim, você pode, né, digamos, saber qual é o valor das suas variáveis num tempo k, em função do valor das variáveis no tempo k menos 1. Tá? E veja que essa matriz A aqui, ó, ela vem de você estudar o fenômeno que você está estudando. Você vai lá, entende como é que ele funciona e obtém, né, a matriz A. Então, essa matriz vem do estudo do problema, do fenômeno observado. Certo? E em geral, o que a gente tem num problema desses é a matriz A, que é, digamos assim, decorre do entendimento do fenômeno, e a gente tem o valor das variáveis no instante que você começa a observar o fenômeno. Tá? O resto você calcula. Tá? Então, o que eu quero dizer aqui? Né? A primeira observação é que, claro, dizer que, né, num tempo k, você depende do k menos 1, tá? Significa que você tem que ir multiplicando. Se você quer chegar num tempo k muito grande, a partir do x0, você tem que multiplicar muitas vezes pela matriz A, certo? Então, aqui está dizendo o seguinte, ó, se você vai pela definição, você, para saber, num certo instante, você precisa conhecer o estado imediatamente anterior, o estado no instante imediatamente anterior. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar o conceito de potência de matriz que a gente viu aí, certo? Então, eu vou começar com, como eu disse, o vetorzinho x0, isso vem da observação inicial, A vem da modelagem do problema, tá? Então, você tem o seguinte, né? Isso aqui vem da definição, tá? O x2 é A vezes x1, só que o x1 é A vezes x0, e aí você pode associar aqui, você tem, então, A2 vezes x0, ou seja, o x2 aqui, ó, ele é uma coisa que depende da matriz A e do vetor inicial, tá? E agora, usando o conceito de potência de matriz, você pode fazer isso o tempo todo. Porque agora, se você quer saber o x3, tá? Então, no lugar do x2, você bota o valor dele, que está aqui, tá? E multiplica essas matrizes aqui. Porque observa que isso aqui é uma multiplicação matricial. Eu posso multiplicar as duas primeiras e depois a última.
tá? Então, eu também obtenho que o x3 pode ser obtido em função da matriz A e o vetor inicial, certo? Então, finalmente eu vou dizer, olha, num instante de tempo k qualquer, tá? Isso aqui você vai fazer a potência k da matriz vezes x0. Então, o meu problema agora, para entender isso, basta você conhecer potências de uma matriz, certo? Então, entender o sistema, você precisa saber o sistema dinâmico, né? Você precisa saber o valor das variáveis no estado inicial, e isso você em geral tem, e você precisa conhecer a matriz A, que vem da modelagem, que você também conhece. E depois você tem que calcular, na verdade, o problema todo é calcular a potência de matrizes, tá? Então, a gente viu, por exemplo, que em casos onde essa matriz A é diagonalizável, calcular a potência de matrizes é uma coisa bastante mais fácil. Então, eu vou agora reduzir o meu problema vou estudar essa equaçãozinha aqui, ó, para matrizes diagonalizáveis, né? Porque a gente sabe calcular a potência dessas matrizes, tá? Então, aqui o que eu estou dizendo é, né, você, na verdade, basta conhecer o estado inicial, certo? E a matriz de coeficientes, só. Porque o que você vai precisar, o seu trabalho aqui vai ser calcular a potência dessa matriz, tá? Então, a gente já viu que se a matriz é diagonalizável, então ela pode ser escrita assim, né? Onde D é uma matriz diagonal, então a potência késima dela vai ser a matriz P vezes a matriz D na késima potência vezes P menos 1. Então, eu vou reduzir de novo o problema para calcular a potência de uma matriz diagonal, que é muito fácil, certo? Então, nesses casos aí, a gente consegue entender o que acontece com o sistema, tá? Bom, então eu vou precisar diagonalizar? Na verdade, não muito bem isso. Eu vou usar a ideia do significado de diagonalizar uma matriz, né? Lembra, eu disse na aula de autovalores e autovetores, de diagonalização, eu acho, alguma coisa assim, eu disse para vocês que a matriz diagonalizável age nas coordenadas de um vetor numa certa base específica, base de autovetores, como uma matriz diagonal, né? É isso que eu vou usar, certo? Então, eu vou começar, digamos assim, com um exemplo aí, onde eu quero estudar o comportamento de um sistema dinâmico, tá? Sistema dinâmico. Tá? E através de um exemplo. E, claro, o que vai acontecer aqui é que eu vou modelar o problema, ele vai ser modelado por uma matriz, né? Então, um sistema de equações lineares. Essa matriz vai ser diagonalizável para a gente poder usar o conhecimento que a gente adquiriu no curso, certo? Então, o exemplo é esse aqui, tá? A gente vai supor que numa certa região tem dois canais de TV que disputam entre si a audiência local, tá? Esse é o meu problema, tá? Então eu vou começar com hipóteses aqui, né? Suponha que eles ambos detêm 50% da audiência, tá? Mas o canal 1, digamos, ele atrai 10% da audiência do canal 2 por ano. Então meu tempo aqui, a medição é aferida ano a ano, né? Então é anual. Tá? E o canal 2 capta 20% da audiência do canal 1. Então, digamos, você tem ali o canal 1, você tem aqui o canal 2, tá? Então, tem gente migrando do canal 2 para o canal 1, tem gente migrando do canal 1 para o canal 2 periodicamente, tá? Então, suponha que a gente tem essa mobilidade aí, tá? E a gente quer saber o seguinte, né? A gente quer saber, né, para tomar medidas, inclusive, de marketing, digamos assim, né? Como é que vai se comportar ao longo dos anos, tá?
por exemplo, a gente poderia acabar concluindo que um canal não vai ter ninguém assistindo daqui a não sei quanto tempo e todo mundo vai migrar para o canal outro. Então, isso é ruim, né? Então, a gente não quer que aconteça, quer dizer, aquele pessoal do canal que vai se extinguir tem que se mexer, se não quiser perder a audiência, certo? E a gente estuda um problema desse tipo, o que que a gente quer? A gente quer estudar o comportamento aqui, digamos assim, o tempo aqui, ó, é ano, né? O tempo aqui são anos, tá? Então, eu não quero, digamos assim, eu quero saber o que vai acontecer daqui a 10, 20, 30 anos, mas não quero esperar os 20 anos chegarem. Eu não quero olhar digamos, o ano 29 para ver o que está acontecendo, para descobrir o que vai acontecer no ano 30, certo? Então, vamos lá. Eu vou chamar de U índice T. Toda vez eu chamei. Ah, sim, porque eu fazia X maiúsculo, X negrito, né? Agora eu troquei a letrinha U, porque eu vou usar XT e YT, as variáveis, né? Devia ser X1, X2 ou coisa do gênero, né? Tá? Então, esse vetor aqui, ele guarda o percentual de audiência dos canais, né, no tempo t. Tá? Então, eu vou chamar de xt, porque é a primeira entrada, audiência do canal 1. E yt, porque é a segunda entrada, audiência do canal 2. Tá? Isso aí, então, e agora eu pego então, a ideia é que o U0, esse aqui, então aqui o percentual, né? Era metade assistia o canal 1, metade assistia o canal 2, então 0,5 para cada um. Tá? Esse é o canal, é o U0. Tá? Então é aquilo que eu falei que a gente conhece, digamos assim, em geral a gente conhece esse dado inicial. Então, começa a observar um fenômeno, você vai lá e faz uma pesquisa, um estudo e descobre quanto vale as suas variáveis. Tá? Depois você vê como ele evolui e aí modela. Tá? O nosso modelo aqui é esse, né? O canal 1, por exemplo, ele, digamos, ele perde 20% de audiência e ganha 10% do outro. E esse aqui perde 10% dele e ganha 20% da audiência do outro. Tá? Então, esse aqui é a modelagem do problema, certo? Que é um sistema de equações lineares, que é isso que eu digo. Álgebra linear, né, me interessam problemas que são modelados por sistema de equações lineares. Tá? Então, essa aqui é a matriz que modela o sistema. Tá? Essa é a matriz. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar autovalores e autoespaços dessa matriz. Como eu disse para vocês, aqui, alguém pega essa matriz e quem é que me garante que essa matriz tem autovalores, autovetores, tem, né, é diagonalizável, por exemplo, para eu poder usar para ter... Não, ninguém, a princípio ninguém garante, mas eu vou por esse caminho. Porque se ela for diagonalizável, eu sei calcular potências dela, que é o que eu vou precisar no futuro. Se ela não é diagonalizável, bom, então tem que usar uma matemática mais sofisticada, se eu quiser prever o futuro. Tá? Então, a equação característica é essa aqui, né? Determinante da matriz A menos lambda I igual a zero. Tá? Calculo o determinante disso, eu encontro essa coisa aqui, né? Porque multiplica isso menos isso. Tá? Então, isso aí, fazendo as continhas, então dá essa equaçãozinha aqui, que é uma equação de segundo grau, então eu usei, sei lá, Bhaskara, qualquer coisa assim, e determinei, então, os autovalores. Um deles é 1, o outro é 0,7. Tá? E agora o que faz? Agora vai calcular, na verdade, o que me interessa são os autoespaços, né? Certo? Então, agora eu vou... O primeiro autoespaço é a solução desse sistema, o segundo autoespaço é a solução desse sistema. Aqui eu estou usando que o autovalor é 1. Tá? Digamos, fazendo as continhas, né? Eu vou chegar aqui o V1, né? Aí eu estou resolvendo um sistema homogêneo, tá? Aí você faz a conta em casa, né? Por exemplo, esse primeiro só para... Então, esse aí, por exemplo, esse primeiro aqui, você vai resolver o sistema 0,8, tirando 1 é menos 0,2,
aqui era 0, 1, aqui era 0, não sei o que, 0, 2, e aí era 0, 9, eu acho. 0, 9, menos 0,1. Né? Aí você vai lá, xy igual a 0, 0. Tá? Então você tem que resolver esse sisteminha linear aí, e resolvendo esse sistema, então você vai encontrar essa conjunto de solução. Tá? E resolvendo o outro sisteminha lá, você chega nesse aqui. Tá? Então, a parte de resolução de sistema vocês fazem em casa, certo? Para conferir que deu certo. Tá? Então, bom, a gente já sabia disso, né? Como a matriz tem dois autovalores distintos, e ela é uma matriz 2 por 2, ela vai ter dois autoespaços que tem dimensão 1. Então, eu consigo uma base de autovetores do R2, portanto, essa matriz é diagonalizável, tá? E, voltando aqui, né? Esse conjunto aqui, né? Então, o conjunto formado pelo vetor 1, 2, dá uma base desse espaço, tá? E esse aqui, 1 menos 1, dá uma base desse espaço. Então, fazendo a união desse conjunto com esse conjunto, que é o que a gente sabe, né? Eu estou considerando aqui, eu vou chamar de B, a base do R2 formada por esses dois autovetores. Tá? Essa aqui é uma base de R2 formada por autovetores de A. Certo? Simplificadamente, eu vou falar em AVT para A-vetores, para autovetores. Tá? Então, a ideia é o seguinte, ó, se você pegar um vetor V do R2, tá? Esse vetor aqui, ele se escreve como uma combinação linear, aqui, né? Dos vetores. Tá? Então, eu estou dizendo, em outras palavras, que quando você olhar o vetor de B coordenadas de V, ele vai ser um certo alfa-beta. Tá? Alfa é o coeficiente que multiplica aqui, beta é o coeficiente que multiplica o segundo vetor da base. Certo? Então, agora o que acontece? Quando eu calcular AK vezes V, certo? Eu vou ter, aqui faltou um A na K, né? A na K, um vetorzinho V eu substituí pela combinação linear, tá? Como A é linear, então aqui vai ficar alfa vezes A na K multiplicado por 1, 2, e aqui vai ficar A na K multiplicado por 1 menos 1, tá? E aí eu vou usar aquela história assim, né? Você tem assim, A na K vezes um vetorzinho V, tá? Vezes um autovetor, na verdade, né? Bom, vou botar aqui 1, 2, por exemplo, tá? Então, isso aqui o que é? É A na K menos 1 vezes A multiplicado pelo vetor 1, 2. Tá? E aí, isso aqui é uma vez o vetor 1, 2, porque é o autovalor associado a ele, né? E aqui vai ficar o A na K menos 1. Aí você vai, esse 1 vai sair para fora, aqui o A na K você vai escrever como A na K menos 2 vezes A, que multiplica o vetor 1, 2 e continua. Tá? Então, você vai ter algo do tipo assim, ó, deixa eu despoluir aqui, né? Tá? Vamos escrever direitinho, né? Eu tenho aqui A, V, vou botar assim, AU é igual a lambda U, tá? Então, A na K vezes U vai ser A na K menos 1 vezes AU, que vai ser A na K menos 1 vezes lambda U, tá? O lambda eu consigo tirar aqui fora, aí o A na K eu vou escrever como A na K menos 2 vezes AU, tá? Aí eu vou ficar com lambda, aqui vai ser A na K menos 2, aqui vai ficar U, esse lambda sai fora, então vai ficar lambda ao quadrado, o A na K menos 2 eu escrevo como A na K menos 3 vezes AU, e assim por diante, né? E vou tirando os lambdas para fora, e lá no final da história vai ficar a lambda na K vezes U, que é o que eu escrevi aqui, ó, tá? Quando eu tenho que calcular A na K vezes 1, 2, vai dar o alto valor na K vezes o vetorzinho 1, 2.
Aqui, quando eu fizer A na K multiplicado por 1 menos 1, vai dar o alto valor associado, 0,7 na K, vezes o vetor 1, 1. Tá? Aqui eu não estou usando diagonalização, porque eu já estou usando as coordenadas na base. Tá? Então, a ideia é o seguinte, ó, quando eu fizer esse K crescer infinitamente, tá? Essa parte aqui vai morrer, porque a gente sabe que 0,7 elevado a potência muito grande, isso vai ficando cada vez menor, ela vai se aproximando de zero. Então, no limite, isso aqui desaparece. Tá? E sobrevive essa parte aqui. Tá? Então, eu sei que quando o K tender a infinito, tá? Então a gente vai dizer assim, até o fim do mundo, vamos dizer assim, tá? O vetor que dá as audiências, ele é um múltiplo escalar do vetor 1, 2. Tá? Então, é isso que eu estou dizendo aqui. O xk é um múltiplo escalar do vetor 1, 2. Tá? Isso aí está dizendo assim, olha, esse xk aqui, ó, é um cara que pertence ao espaço gerado pelo vetor 1, 2. Tá? Mas esse aqui é a audiência, né? Então, esse aqui é a audiência do canal 1, esse aqui é a audiência do canal 2. Tá? Isso quer dizer que o canal 2 vai ter o dobro da audiência do canal 1. Tá? E isso é o que eu estou concluindo aqui. Certo? Então, se ninguém fizer nada, não tiver nenhuma estratégia de marketing, esse problema está dizendo, tá? Que com o passar do tempo, tá? O canal 2 vai ter o dobro da audiência. Começaram com a mesma audiência, e com o passar dos anos a coisa vai se acumular com o canal 2 tendo o dobro da audiência do canal 1. Então, o canal 1, se não se mexer, não fizer nada, não melhorar a sua estratégia de marketing, ele vai ficar com metade da audiência. Se isso é suficiente para o propósito do canal 1, tá ótimo, ninguém precisa fazer nada e continua, a vida segue. Senão, o sujeito vendo isso aqui, ele vai dizer, opa, tenho que me mexer. Né? Então, essa é a ideia de porque você está tentando prever o futuro. Né? Esses sistemas, quando você tem um fenômeno que é um sistema dinâmico, você conhecendo a função que modela o problema e o estágio inicial, você prevê o futuro. Você sabe para onde isso vai parar. Certo? No nosso caso aqui, eu estou usando diagonalização, né? Então eu estou usando, né, sistemas lineares, né, com matrizes diagonalizáveis, para poder entender o que vai acontecer. Tá? Talvez eu acho que eu tenho um exemplinho outro aqui, que na verdade a conclusão não vai dar a mesma, mas... Né, aqui, digamos, eu estou tentando entender a população de uma certa espécie de pássaro. Esse exemplinho, esse exercício foi retirado de um livro, agora eu não me lembro exatamente qual, mas é um exercício que veio num livro qualquer desses, tá? Então, a ideia é que você está estudando uma população de pássaros, um certo ecossistema aí, tá? E, digamos, está supondo que o número de machos e fêmeas é aproximadamente igual, né? Digamos, aproximadamente nascem tantas fêmeas quanto machos, né? Esse é o equilíbrio. Então, a gente vai contar o número de fêmeas, né? E a gente quer saber o número de fêmeas jovens, porque né, a jovem não está em estado de procriação, tá? E, e as fêmeas adultas, então, eu vou representar por A índice K. Então, eu quero saber a quantidade de população jovens e adultas, tá? Eu quero saber o perfil da população. Tá? Então, de novo, eu faço isso. O meu vetor as variáveis é número de fêmeas adultas, as variáveis. Tá? Então, eu começo usando o problema, eu avalio, tá? Qual é a parte inicial. E depois estudo, ver como a coisa funciona, tá? Deixa eu voltar aqui. Então, eu vou supor que a análise do comportamento populacional
daí aqui entra biologia, sei lá o quê, né, estudo de ecossistemas, etc, etc. Isso não interessa muito bem como é que foi obtido, tá? Então, a equação de evolução do sistema é isso aqui, tá? Então, isso é um sistema de equações lineares, tá? E ela modelada, então, né? Aqui eu estou dizendo mais ou menos o que esse sistema representa, né? Por exemplo, o número de fêmeas jovens é, em geral, o dobro das adultas, né? Do ano anterior, tá? Isso aqui, digamos que o tempo aqui é ano, tá? E as, ah, as adultas, tá? Digamos, metade sobrevive para o ano seguinte, tá? E a quarta parte das jovens chegam à idade de procriação a cada ano. Então, esse é o modelo, digamos assim, que é proveniente do estudo do fenômeno, certo? Pronto, então, o que a gente quer saber nesse caso aqui, ó, aqui, note que eu não, alguém pode dizer aqui, quem é X0? Bom, X0 teria que teria que ir lá para o ecossistema esse bom, e contar, né? E pegar amostras e contar, certo? Mas aqui até a gente pode pensar assim, e também posso fazer esse tipo de estudo, tá? Olhando para onde vai parar no limite, quando o K vai para o infinito, então, a população no instante K, e eu vou ter, digamos assim, esse x0 aqui eu posso pensar assim, isso aqui é um vetor alfa-beta, certo? E alfa e beta são a quantidade de fêmeas adultas e jovens, tá? Daí, para cada alfa e beta que você escolher, você sabe o que vai acontecer depois, tá? Então, aquele sistema é escrito dessa maneira, né? Então, aqui está a minha matriz A, que modela o sistema, tá? E daí, o que a gente fez? Eu agora já, digamos assim, a ideia é, no exemplo aqui de novo, a matriz, eu vou ver que ela é diagonalizável, mas a ideia é que eu procuro altos valores de altos vetores, até para ver se existe, né? Então, isso dá a equação característica dá uma equação de segundo grau, que eu resolvo por Bhaskara rapidinho e encontro lá de novo alto valor 1 e alto valor menos meio. Tá? Isso aí você faz em casa as contas. Tá? E aí agora você encontra os altos espaços. Tá? Então agora, pelo que a gente sabe da álgebra linear, então o conjunto 1, 2 e menos 1, 4 é uma base de R2 formada por autovetores da matriz A. Então, A é diagonalizada, certo? Eu posso diagonalizar essa matriz, certo? Então, é o que eu escrevi aqui, né? Certo? E agora, aquilo que eu comecei no início. Então, um vetor x0, seja qual for, um vetor que dá a população de corujas fêmeas jovens e adultas, ela se escreve como uma combinação linear do vetor 1, 2 e do menos 1, 4. Certo? E agora, o que você quer fazer? Você quer saber quanto vale, né, esse vetor. Veja que aqui eu estou falando no vetor de coordenadas, né, em relação à base B. O vetor de coordenadas do vetor de população no instante K. Certo? Porque agora a gente já sabe que o xk, pelo que a gente viu antes, é A na K vezes x0. E eu quero olhar o vetor de coordenadas. Isso aqui é um vetor do R2, isso aqui é um vetor que está no R2. Tá? Então, ele tem uma expressão na base de autovetores. Tá? Então, agora aqui eu estou usando a ideia da diagonal. Né? Na base de autovetores, a matriz A se escreve, ou a transformação linear representada por A, se escreve com a matriz diagonal, que tem o primeiro autovalor na primeira entrada e o segundo autovalor na segunda entrada da diagonal. Tá? Quer dizer, calcular a késima potência de A na base B é calcular a késima potência da matriz diagonal, onde os entradas diagonal é 1 e menos meio.
Então, a gente já sabe quanto vai dar isso, né? Isso aqui vai dar 1 elevado a k vezes alfa. E aqui vai dar menos meio elevado a k vezes beta. Tá? Então, esse vetor AKX0, ele é escrito em relação à base B da seguinte forma, né? É 1 na K alfa 1, 2, menos... aqui é assim, né? Somado com menos 1 meio na K vezes beta. Então, aqui tem um errinho, olha, é 1 na K vezes alfa vezes vetor 1, 2, mais, agora é menos 1 meio na K vezes o beta vezes menos 1, 4. Tá? Isso aqui é o vetor AKX0, que na verdade é o vetor, né? Isso aqui é o vetor XK. Só que não é o vetor, é o vetor de coordenadas na base. Tá? Não, desculpa, aqui eu já estou... Tá, deixa eu... Aqui tem um... Passei, né? Aqui eu já estou o vetor XK, que é AKX0. Né? O que eu calculei ali, né, que esse cara na base B vai ser 1 na K alfa menos 1 meio na K beta. E significa, então, que quando eu quero escrever isso como vetor da I2, então eu uso as coordenadas, multiplicando o vetor da base. Né? Então, isso aqui vai ficar assim, beta vezes menos 1, 4. Tá, e lembra, eu estava querendo estudar o comportamento disso quando o K vai para infinito. Tá, então, vou mudar a cor aqui. Tá? Quando o K vai para infinito, o que a gente sabe é que esse termo aqui desaparece. Tá? E esse aqui dá 1, certo? Então, a minha conclusão é que esse vetor A, eu vou botar assim, o vetor X na K, tá? Ele aproximadamente fica igual a alfa vezes 1, 2. Tá? Então, deu como antes, né? Né? Quando eu vou olhar esse limite aqui, eu estou lembrando do limite disso, que é mais ou menos... Tá? Então, o vetor x na k, ele, digamos assim, se aproxima, tá? Ele se aproxima de um vetor que, na verdade, está na reta gerada pelo vetor 1, 2. Certo? Então, de novo, né, isso aqui era a população de fêmeas jovens, aqui população de fêmeas adultas, né? Então, a conclusão é que essa população aqui, ela vai se estabilizar com o passar dos anos, tá? Onde o número de fêmeas jovens é o dobro do fêmeas adultas. Agora não sei, não importa qual é o número inicial, isso vai se estabilizar com o número de fêmeas jovens aproximadamente o dobro do número de fêmeas adultas. É isso que está dizendo o estudo do problema. Tá? Então aí você tem duas aplicações, né? E a gente tem vários sistemas dinâmicos em várias áreas do conhecimento, tá? Fenômenos que são regidos por um sistema dinâmico, e quando esse sistema é modelado por um sistema de equações lineares e a matriz de coeficientes é diagonalizável, eu posso usar essa técnica aqui e rapidinho estudar o comportamento desse sistema, o que vai acontecer no futuro. Tá? Então, aqui, se ninguém mexer no ecossistema, é isso que vai acontecer. Certo? Então, aqui eu quero vou fechar a aula fazendo uma aplicação, deduzindo uma coisinha aqui, o que está acontecendo, né? Nos dois casos ali, ó, a gente tinha um alto valor, em valor absoluto era bem maior que o outro, né? Um era menor que um, o outro é maior que um. Tá? Então, a gente diz que um alto valor é dominante se ele tem em valor absoluto, ele é estritamente maior que o valor dos outros, de todos os outros. Tá? Isso é o que eu chamo de... E essa técnica aqui, ó,
Então, esse sisteminha aqui, ó, ele vai se estabilizar em torno do alto valor dominante. É o que aconteceu nos dois exemplos, tá? Quer dizer, as coisas foram migrando em direção à reta gerada pelo alto vetor associado ao alto valor maior, tá? De maior valor absoluto, tá? Essa técnica aí, ela é de fato utilizada para calcular autovetores de matrizes, tá? Qual é a ideia? A ideia é o seguinte, tá? Você pega um vetorzinho qualquer do Rn, ao acaso, tá? E calcula quanto dá essa sequência. Quer dizer, vai calcular A vezes V, A ao quadrado vezes V, A ao cubo vezes V, e assim por diante. Claro, aqui você não sabe quem é a matriz A, não sabe se ela é diagonalizável, tá? Então você tem que calcular A ao quadrado, A ao cubo, A no braço, digamos assim, tá? E a expectativa é isso. Se ela tiver um alto valor dominante, se tiver, né? Não quer dizer que tenha, mas se tiver, essa sequência vai se estabilizar em torno de um cara. Esse Wzinho aqui vai ser um vetor que vai pertencer, né, digamos, eu vou botar U agora, ao span de um vetorzinho U, tá? Onde U vou botar assim, um alto vetor de A associado a um alto valor dominante, tá? Claro, ele tem que existir, né? Pode ser que não exista, mas se existir, isso aí acontece, tá? Então, isso é uma técnica que a gente poderia tentar sempre na hora de calcular autovetores, tá? Deixa eu dizer o que está acontecendo aqui, né? Porque a ideia é o seguinte, ó, você tem, digamos, aqui você tem um vetorzinho V, aqui você tem um vetorzinho U, tá? Aí você, vamos supor que A vezes V A vezes V é lambda 1V, e A vezes U é lambda 2U, tá? E vamos supor que o lambda 1 é maior do que o lambda 2. Certo? Então você pega um vetorzinho W aqui, certo? Daí, deixa eu fazer uma outra cor aqui. Você olha, né, passa uma reta na extremidade de W paralela à reta suporte do vetor V, certo? Então você tem aqui, ó, vamos fazer em azul. Você tem aqui, digamos, eu vou chamar de B, a minha base, vai ser V e U, certo? Então, esse vetorzinho aqui, ó, ele vai ser o beta vezes 1. Tá? O meu U está aqui e ele é beta vezes 1. Tá? Agora, deixa eu fazer outra cor aqui. Tá? Então, você pega essa reta aqui gerada por U e você passa uma paralela a ela. Então, você vai ter aqui o vetorzinho alfa V. Então, esse cara aqui é alfa V mais beta U. Certo? Aí, o que acontece? Quando você for calcular A em W, isso aqui é A aplicado a alfa V mais beta U, que é a mesma coisa aqui, usando a linearidade, isso aqui é alfa vezes AV mais beta vezes AU. E isso aqui vai ser A vezes lambda 1V mais beta lambda 2U, certo? Então, significa o seguinte, ó, nesta base aqui, ó, você está multiplicando o escalar alfa por lambda 1 e o escalar beta por lambda 2. Isso vai nas coordenadas do vetor da imagem de A por W, tá? Então, vamos imaginar assim, para fazer contas, vamos imaginar que esse lambda 2 ele é um negócio menor do que 1. Então, aqui está, digamos, o valor do beta, você dividir essa medida aqui, do beta U, pelo U, tá? Esse é beta. Aí você multiplica isso por um número menorzinho do que 1, tá? Então, esse negócio significa o seguinte, olha, o beta U vai diminuir. Vamos dizer que o beta U fica aqui, vou fazer assim para adiantar, tá? Então, esse vetorzinho aqui, ó, é
beta vezes lambda 2 vezes 1. Tá? Agora deixa eu fazer uma outra cor para ir, não poluir também. Não sei se amarelo sai, né? Vamos imaginar que o lambda 1, esse aqui, ó, é maior do que 1. Então, esse cara aqui cresce. Tá? Esse alfa V aqui cresce. Então, aqui é o alfa lambda 2V. Certo? Então, digamos, se eu passar aqui um sistema de coordenadas, então, deixa eu... Essa cor aqui eu não gostei. Bom, vou botar para mim. Tá? Esse vetorzinho aqui, ó, é A vezes W. Tá? Então, vejam, o meu vetor W, que estava aqui, quando eu apliquei A nele, o que aconteceu com ele? Ele veio parar aqui, próximo desse eixo. Tá? Depois, o que vai acontecer? Mais uma vez, esse cara aqui diminui, esse cara aqui aumenta, e aí o meu vetorzinho A quadrado W, né? Meu A quadrado W vai ficar cada vez mais perto da reta gerada. O que acontece aqui, né? Você vai fazendo A, W, depois A quadrado W, A cubo W, etc, etc. Aqui está A na K, W. Esse negócio aqui vai se aproximando ao espaço, a reta girada pelo autovetor dominante. Certo? É isso que acontece. Tá? Se ele existe, claro. Então, a ideia é o seguinte, eu peguei essa matrizinha aqui. 1, 1, 2, 0. Tá? E eu não sei se essa matriz ela é diagonalizada, se ela tem autovalor, se tem, não sei nada. Aí eu escolho um carinha, peguei 1, 0. Tá? E aí calculo A vezes V, depois A quadrado V, depois A cubo V, etc. Aí o aluno pode pensar, bom, mas aí eu vou ter que calcular A quadrado, A quadrado. Não, você faz assim, né? Você pega A vezes V, depois você, quando você fizer A ao quadrado vezes V, você vai enxergar isso aqui como A vezes V. Então, esse que você já calculou, coloca aqui. Então, você está sempre multiplicando por A. Tá? Então, eu coloquei aqui. Tá? A vezes V deu isso aqui. Claro, deu a primeira coluna. Né? Aí eu faço A ao quadrado V, exatamente o que eu disse. Tá? Eu pego a matriz A e multiplico por AV. Deu 3, 2. Tá? E aí continuo. Tá? Eu calculei A ao cubo, deu isso aqui. A na 4 vezes V, deu isso aqui. A na 5V vezes isso aqui. A na 6V deu isso aqui. O que eu observo, né? Aqui deu 5, 6, depois deu 11, 10, depois 23, 22, 40. Ou seja, a coisa parece assim que está alternando, né? E sempre uma entrada é quase que o dobro da outra. É quase igual, desculpa. O dobro é quando... É 5, 6, é 10 e 11, é 22, 23, são quase iguais. Então, digamos assim, claro, aqui eu poderia continuar, certo? Aqui eu fiz só 6, A na 6, né? Eu calculei 6 vezes, 6 termos da sequência. O certo seria calcular muitos termos, né? Então, eu já vou antecipar, olha, isso aí parece que o negócio se aproxima do vetor 1, 1, tá? Claro, está muito cedo para eu concluir isso, mas vamos, né? Então, a gente suspeita que o vetor 1, 1 é um autovetor. Tá? Daí o que eu faço? Eu pego a matriz A, multiplico pelo vetor 1, 1, 1, que deu exatamente 2 vezes ele. Então, de fato, ele é um autovetor. Tá? Esse fator de multiplicidade aqui é o autovalor associado. Então, assim, eu poderia encontrar autovetores dominantes. Tá? Só que, claro, isso aqui teria que fazer conta com máquinas, né? Porque eu tenho, para eu ter certeza que o sujeito que se aproximou, que estabilizou a sequência, eu tenho que ver modificações assim muito lentas, né? Em geral, o que acontece nas aplicações é que essas entradas são números decimais, né? E a gente começa a olhar assim, tá dando diferença lá na, sei lá, 7ª, 8ª, 15ª casa. Bom, então a coisa tá estabilizando, né?
tá? Então, aqui, ó, eu só, já que o exemplo é pequenininho, né, eu peguei a matriz 1, 1, 2, 0, né, essa matriz aqui, calculei a equação característica dela, deu essa aqui, tá? E aí resolvi essa Bhaskara e descobri quem eram os autovalores. Vejam que o dominante apareceu aqui. Tá? O dominante apareceu aqui. Tem um que tem valor absoluto maior que o outro. Tá? Então, isso aí, digamos, eu estou dizendo, comprova o exercício. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, ó, a maioria dos programas matriciais que calculam autovalores e autovetores fazem mais ou menos isso aqui. Tá? Eles pegam a matriz e iteram várias vezes até que escolhem um vetor qualquer e até que ela estabilize. Tá? Daí tem umas adaptações quando não tem vetor dominante, quando não sei o que, tudo isso tem teoria para isso. Então, mas, digamos, essa seria a ideia de você, um caminho mais curto, ou numérico, para encontrar autovalores. Porque, imagina, a gente sabe achar autovalores de uma matriz resolvendo uma equação polinomial. Agora, imagina se a matriz tem ordem, por exemplo, sei lá, 50. Então, você vai resolver uma equação polinomial de grau 50. Quem é que sabe fazer isso? Ninguém sabe. Então, então essa ideia de calcular autovalores via equações polinomiais, ela é um pouco teórica, digamos assim. Porque na hora de meter a mão na massa, a gente não sabe fazer, a não ser grau 2, grau 3, grau pequenininho. Né? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Tá? Desejo a vocês um bom semestre. E essas aulas aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem discutir, a gente pode, inclusive, marcar um encontro via e-mail, via Moodle, tá? A gente pode marcar fora dos horários de atendimento para discutir um pouco mais essas coisas que a gente está vendo em aulas extras, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu vou parar a gravação.